Meu nome é Lúcio de Miranda Lima, eu tenho 89 anos, prestes a fazer 90. Eu ingressei no movimento escoteiro de uma forma que eu costumo sempre contar, que veio até ser cômica. Por volta de 14 anos de idade, uma pessoa amiga conversando comigo e com a minha mãe, e essa pessoa disse: por que você não vai ser escoteiro, que aí você não precisará servir o exército? Então, eu, nos meus 14 anos, para 15, minha mãe incentivou. Então eu perguntei aonde seria esse local que eu teria contato com os escoteiros. E esse senhor me disse: ali na Praça 15, um prédio que tem ali, o prédio da Saúde dos Portos, perto do Albamar, né? Então, eu procurei saber e fui lá um dia que teria a reunião, né? Cheguei lá sozinho, me apresentei, cheguei, vários outros rapazes e um senhor organizando tudo, falando, etc. Esse senhor se dirigiu a mim e me perguntou o que eu queria. Eu respondi a ele que eu gostaria de ser escoteiro. E disse em síntese que por uma pessoa que me orientou, que seria muito bom, enfim, mas de que era essa pessoa que ele conhecia, que era chefe de escoteiros, talvez até nem existisse mais, devido ao tempo, à idade, etc. E esse senhor, tranquilamente, me perguntou como era o nome desta pessoa. E eu respondi: Jalmires de Melo. E ele respondeu para mim: sou eu. Então, vocês imaginem um jovem de 14 anos começar dando uma mancada dessa, né? Falando com uma pessoa e matando a pessoa vê. Bom, daí em diante eu pratiquei escotismo do mar com, todos vocês sabem, Jalmires de Melo, que foi um dos introdutores do movimento escoteiro no Brasil. Ele foi um dos 3 oficiais que veio no Contra-Torpedeiro Minas Gerais e que tinham estado na Inglaterra, onde tomaram conhecimento com o escotismo. Aí participei ativamente, ia a muitas atividades, procurava ir a praticamente todas as atividades, aprendi a velejar com o chefe Jalmires de Melo e, enfim, tive meu primeiro contato com o movimento escoteiro. Bom, a partir daí eu cumpri um período de 3, 4 anos, depois me afastei, realmente me tornei reservista naval, que na época dava efetivamente esse direito, e enfim, mas ficou marcado meu ingresso no movimento escoteiro dessa forma pitoresca. Foi um período muito bom, maravilhoso. Eu tive companheiros, um deles até hoje também está ligado ao movimento escoteiro, que ele continuou no 10º grupo, que era o grupo originário criado pelo chefe Jalmires de Melo. É o chefe Lula, Zé Luiz, chamam carinhosamente de Lula. Muito bem. Eu, então, depois desse meu tempo, me afastei, mas sempre continuei ligado às coisas do escotismo. Organizei uma biblioteca com vários livros escoteiros e
lia e tal, mas afastado de qualquer grupo, enfim. Casei, tive 2 filhos, e o meu filho, por ver eu falar, comentar, falar certas coisas, ele resolveu que queria ser escoteiro. E aí, nessa época, eu morava em Botafogo, na rua Marquês de Olinda, e na igreja do Coração de Maria, ali na praia de Botafogo, eu vinha saber que funcionava um grupo escoteiro, e o levei lá, e ele apresentei e tal. Então o chefe, na época, disse para ele que não tinha vaga. Então meu filho, perseverante, diante da resposta que o chefe, era o chefe pedreiro, disse para ele: você volta daqui a um mês ou tanto X tempo. E meu filho, por conta própria, voltou naquela data. Mais uma vez foi dito a ele que não tinha vaga. E na terceira ida dele, ele realmente conseguiu ingressar. E ele começou a participar, se eu fora, sem qualquer contato, só comecei a aparecer nas reuniões de pais, etc. E meu filho dizia, contava para os chefes de lá do grupo, que o meu pai tinha sido escoteiro, etc. Nesse interregno, o chefe da tropa escoteira resolve se afastar. Era o chefe pedreiro, repito o nome dele. Houve uma reunião de paz para levar ao conhecimento deles essa saída do chefe pedreiro. Eu fui, compareci, eu fui convocado. Tudo bem, ao meu lado, durante essa reunião, sentou um dos chefes do grupo, chefe Alex Oliva, que era chefe de Lobinhos. E também era um dos dirigentes do grupo escoteiro São João Batista da Lagoa, que na época funcionava ali na praia de Botafogo, na igreja Coração de Maria. Ele sentaram ao meu lado e naquela conversou, e de repente ele saca essa pergunta: o senhor não gostaria de voltar ao movimento escoteiro? E eu nunca tinha perdido o entusiasmo pelo escotismo e mantinha uma biblioteca sobre livros escoteiros, jogos, enfim, uma série de coisas. Aqueci e comecei a participar, ser chefe dos escoteiros do Lagoa. Na época, realmente, era uma tropa de escoteiros de altíssimo nível, e o meu batismo de fogo com essa tropa foi o seguinte: um acampamento de 7 dias em Japuíba. Então eu precisava mostrar aos meus escoteiros quem eu era. Então, efetivamente, eu acampei por 7 dias com uma tropa de escoteiros de alto nível mesmo. Não porque meu filho participava dessa tropa, mas meu filho foi um bom escoteiro, mas tínhamos jovens, um deles é o Eduardo Barros, que hoje em dia é guarda florestal no Parque de Itatiaia, se não me falha a memória, excelente escoteiro. A irmã dele, a chefe Heloísa, era chefe de aquelagem do grupo. Enfim, esse foi o ambiente que eu encontrei. Então, durante 7 dias,
eu chefiei uma tropa onde eu fiz de tudo. Inclusive era o cozinheiro da tropa. Certo? Então foi o meu retorno ao movimento escoteiro. E na época o movimento escoteiro aqui no Rio de Janeiro tinha pessoas, chefes, de um gabarito, de um altíssimo nível, como continua tendo. Entre eles eu citaria chefe Luiz Paulo Carneiro Maia, chefe José Flávio Gioia, chefe Sebastião Barreto. E eles, através do entusiasmo deles, enfim, eu comecei a frequentar a região do Rio de Janeiro, continuando a ser chefe de tropa do Lagoa. E aí comecei a me inscrever em cursos de formação, e na época o nome era mais um pouco brando, adestramento, que depois vieram confundir e achar que adestramento se referia a animais, certo? E foi transformado em formação. Bom, então eu comecei a participar dos mais diferentes cursos da linha de adestramento e fazendo esses cursos com os mais diferentes chefes. Inclusive, aí surgiu um chefe João Rosa. Então, para os mais antigos, todos esses nomes que eu citei, vai balançar, vai fazer com que todos eles balancem a cabeça, reconhecer. Então, desse meu envolvimento com a região, com cursos, etc., e dada a minha maneira de ser muito participativo e falante, então eu comecei a ser indicado também pelo grupo para participar de reuniões que existiam na região, na época, conselhos regionais, distritais, enfim, etc. Eu comecei a me destacar. E talvez por carência na época, comecei a ser convidado a participar de reuniões de níveis um pouco mais elevados. Assim sendo, acabei indo a conselhos regionais e depois a conselhos nacionais, onde eu também tive a grande felicidade de conhecer grandes expoentes do escotismo brasileiro. Eu vou citar nomes assim, que estão me vindo à mente, e pessoas que realmente para mim marcaram. Bom, primeira pessoa que eu faço questão de citar, porque é aqui do Rio de Janeiro, é o chefe André Pereira Leite, uma pessoa com quem eu tive uma grande amizade, uma admiração e aprendi muito com ele. E por aí fomos afora. Rio Grande do Sul, Lino Schefferdeck. Rio Grande do Sul, Antônio Carlos Hoff. Paraná, Gaio Igor Kipman, Rosiana Kipman, que até hoje eu mantenho amizade com ela e que eu a chamo, porque ela é fisicamente pequenininha, ela tem 1,50 m, 50 e poucos, eu a chamo da pequena grande Aquelá, porque não desfazendo das grandes outras Aquelás com quem eu trabalhei e conheci, e citarei esses nomes mais adiante, mas Rosiana
é uma admirável, uma pessoa de uma cultura impressionante. O Igor Kipman foi embaixador e ela, como embaixatriz, o acompanhou, e até hoje, mesmo agora após a morte dele, ela tem escrito e feito, apresentado trabalhos maravilhosos. Teve grandes chefes de Santa Catarina, Luiz Carlos Horner, de Santa Catarina, enfim. Então eu comecei a ter contato com essas pessoas. E nessa época, a direção nacional passava a funcionar em Brasília. Eu comecei também a trilhar um caminho de participação em conselhos regionais, nacionais, e novamente a minha primeira participação num conselho nacional foi tragicômica também, como da meu ingresso no movimento. Um conselho na Bahia, eu, pela minha profissão, fui designado para trabalhar na comissão de reforma do Estatuto, que naquela época todo o Conselho Nacional tinha uma reforma no Estatuto. Então era criada uma comissão e, efetivamente, nós realizávamos um trabalho de revisão, de adaptação, adequação. Muito bem, então essa turma, nós trabalhamos efetivamente muito mesmo. Que os conselhos geralmente eram um final de semana, 2, 3 dias no máximo. E durante os conselhos eram realizados tours turísticos, sociais, enfim. E nós, dessa comissão, nos empenhamos, que vimos que o trabalho era árduo e demorado e exigiria muito do nosso trabalho, e nós nos afastamos dos passeios que foram realizados. Na reunião plenária em que estaria inscrita a leitura do nosso trabalho, já pelo adiantado da hora, essa reunião estava sendo realizada em torno de 11 e pouco da noite, 23 horas, um senhor sentado na mesa, ele vira e levanta uma questão de ordem e ele sugere que o assunto da revisão dos estatutos não fosse apreciado naquela reunião e sim ficasse para o próximo conselho. Eu, no meu ímpeto de relativamente jovem, pedi a palavra e virei e falei para o plenário, apresentei a minha reclamação, dizendo do trabalho que nós tínhamos feito, a privação de passeios, etc., enfim, blá, e achei que era uma forma indelicada do colega, do companheiro escotista que estava ali, a fazer aquela apresentação. Muito que bem. Esse escotista, que ocupava um cargo na direção nacional, nada menos, nada mais era do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Guido Mondin. Então, quer dizer, eu mais uma vez, no meu ímpeto de jovem, desde a entrada no movimento com o chefe João Mirei, esse cidadão. E o interessante é que o ministro Guido Mondin, posteriormente a esse fato, se tornou um grande amigo meu. Em todas as demais reuniões de conselhos em que participamos, ele sempre
vinha, me abraçava, conversava, enfim. Quer dizer, então, esse é o meu caminho, e disso daí eu também comecei a participar já de cursos e participar de equipes de adestramento como colaborador. E fui indo, e daí em diante surgiu uma outra situação que me marcou também. Naquela época, o escotismo no interior do estado, principalmente na região de Volta Redonda, Resende, Itatiaia, enfim, aquela região ali, era bastante pujante, Valença, enfim, e nunca tinha quem fosse se habilitasse a dar cursos nesses locais. E eu me prontifiquei a fazer isso. Tanto que fiz grandes amizades na região ali, de Volta Redonda, Barra Mansa, Valença, Resende, enfim. E a atual geração de escotistas que por lá milita e que têm feito um grande, excelente trabalho, participaram dos primeiros cursos, eu os dirigi. Então, para mim, o movimento escoteiro tem um valor incalculável. Eu sou, até hoje, embora esteja um pouco afastado, não bastante afastado, mas eu continuo admirando. Sei que estão sendo introduzidas novas ideias adaptadas às gerações que estão por aí. Bom, voltando à minha vida pessoal como escotista, eu participei ativamente da vida da região e também do grupo São João Batista da Lagoa. Só pertenci ao grupo São João Batista da Lagoa. Quer dizer, no meu início de carreira, fui do 10º e depois já como membro adulto do São João Batista da Lagoa. E no São João Batista da Lagoa, militei durante um grande período, levando o grupo aos 100 anos de existência, que eu vou tomar a liberdade de mostrar o distintivo que eu fiz questão de vir com a camisa comemorativa dos 100 anos. O grupo agora já tem 105, mas então até os 100 anos eu estive bastante próximo do aluno. Eu gostaria também de dizer que eu participei de grandes atividades. Chefiei a Júri Distrital em Campo Grande, participei da organização, e isso me orgulha muito fazer essa citação, quando do primeiro acampamento no Campo Escoteiro de Magé, a inauguração do campo, eu chefiei uma tropa de escoteiros no acampamento. Me marcou muito porque o acampamento teve fatos, passagens interessantes. Primeiro, muita chuva. O acampamento foi realizado embaixo de um temporal. Imagina, na época, não tinha as condições que tem atualmente. Foi preciso que um grupo de pioneiros do primeiro GE, do João Ribeiro dos Santos, se postou como uma força-tarefa e realmente ajudaram muito em resolver alguns problemas.
Um outro problema desse acampamento, da inauguração do campo escoteiro lá de Magé, que na época tinha o chefe João Rosa como um dos responsáveis, chefe Bill e outros mais, é que o atual sistema de água que hoje nós temos lá, muito bem elaborado, não tinha essa eficiência, essa eficácia. Então, a Prefeitura de Magé mandou um carro-pipa durante o acampamento para abastecer. Chegou um caminhãozinho com uma caçambona lá de água, subiu aquela ladeira e foi lá perto das caixas d'água para começar. E todos nós que estávamos participando da organização de olho vivo naquilo. Muito que bem, daqui a pouco um dos chefes começou a notar que o caminhão estava começando a deslizar a ladeira abaixo. Imagine a situação que iria ocorrer, um caminhão com 5, 10, sei lá, litros, 1000 litros d'água, desabar por ali, o estrago que iria ser feito no nosso campo de Magé. Muito bem. E aí, fora, foram inúmeras outras atividades, cursos que eu participei, e alguns fui o chefe, o dirigente, outros como participante da equipe, das equipes, enfim. Acredito, modéstia à parte, que eu tenha dado uma colaboração na formação de chefes e pessoas que hoje em dia estão aí no movimento escoteiro. E a propósito de cursos no interior, eu dei cursos, 1 ou 2 cursos em Friburgo, onde tive o grande prazer de conhecer e participar de atividade com o chefe André Guba. Eu gosto muito de citar todos os companheiros que me acompanharam nessa jornada. Pena que alguns aqui, o nome está escapulindo. Enfim, então, realmente foram muitas e muitas atividades que eu participei, conselhos regionais, conselhos nacionais, viajei quase que o Brasil inteiro em conselhos nacionais, tá? E sempre não fui como turista, sempre com uma função de representante da região do Rio de Janeiro. Quero deixar bem claro que eu tenho um grande orgulho desse trabalho que fiz, pois da tropa, no tempo que eu fui chefe de escoteiros no Lagoa, eu participei da formação de inúmeros jovens que hoje em dia são chefes de família, são pessoas de bem, de boa formação, e de 3 deles já vieram me procurar para dizer que eu fui o segundo pai deles. Isso me orgulha muito, porque esses três senhores agora fazem questão de constantemente me visitar, me convidar para um shopping, para um bate-papo, enfim, e eu tenho por eles, eu nutro por eles uma admiração muito grande. Então, o movimento escoteiro, sem dúvida alguma, marcou muito minha vida.
muito, muito mesmo. Eu aprendi com o chefe André Pereira Leite, que quem o conviveu com ele, que o conheceu, a máxima que ele usava muito em todos os momentos. Antes da hora não é a hora, depois da hora não é a hora é na hora. O chefe André Pereira Leite, a raposa prateada, ficou marcado no movimento escoteiro por essa máxima, porque ele realmente começava os cursos, as reuniões que ele presidia e as terminavam invariavelmente dentro do tempo pré-determinado. O que eu posso dizer aos jovens, eu costumo dizer, não só ao jovem como aos pais, é gratificante o movimento escoteiro. Por isso, por tudo isso que eu contei a vocês. Primeiro, pelo orgulho de ver jovens que foram meninos que chegaram a trabalhar, começar a conviver no grupo com 7, 10, 12 anos, e hoje em dia são engenheiros, professores, enfim, e todos falam do que o movimento escoteiro teve de influência na vida deles. Então, meus amigos, vale a pena ser escoteiro. É gratificante, certo? Eu espero, torço, porque eu sei que alguns grupos hoje em dia, eu continuo mantendo contato com chefes, enfim, e algumas coisas eu tenho conhecimento. Primeiro, carência de dirigentes. E chefes não tanto, mas dirigentes sim. Carência de espaço físico para os grupos. Sobretudo na zona sul do Rio de Janeiro, onde o metro quadrado é super valorizado. A maioria dos grupos na zona norte, zona oeste e interior contam com algumas facilidades. Alguns até mesmo com sedes próprias. Agora, na zona sul, só existe um caso de sucesso absoluto de um grupo escoteiro, que é o 75 já é o Baden-Powell, que está no Pedras de Itaúna, que foi uma conjunção de conveniência do condomínio e do grupo. Então, usando um termo chulo, foi a fome, a junção da fome com a vontade de comer. Certo? Porque o condomínio precisava ocupar aquele espaço. E o Baden-Powell, Santo Inácio, já tinha sofrido, também como Lagoa já sofreu inúmeros dissabores de troca de sedes, eles conseguiram cair no agrado daquele condomínio e é um grupo de grande êxito, de grande pujança. Então, gente, vale a pena ser escoteiro.